pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus mais uma vez. Bem, vim aqui para conversarmos um pouco sobre o que nós veremos então nesses nossos 4 encontros que começarão agora na semana do dia 2 de maio. A princípio, as aulas serão divididas de acordo com alguns períodos históricos. No caso, a primeira aula vai ser voltada para a Idade Antiga, a segunda para a Idade Medieval, a terceira para a Idade Moderna, e aí finalizando falaremos um pouco sobre a Idade Contemporânea. Então buscaremos pensar alguns autores e correntes de pensamento dentro dessas 4 aulas para termos um panorama um pouco mais geral então da teoria do conhecimento na história da filosofia. Sendo assim, em nosso primeiro encontro, falaremos um pouco mais sobre as questões que permearam o debate entre Aristóteles e Platão, falando então sobre a questão da dialética transcendental em Platão, a questão do conhecimento para os gregos, algumas terminologias. Já em Aristóteles falaremos um pouco do silogismo, conhecimento científico e da maneira pela qual o conhecimento é apreendido, então, pelo indivíduo segundo Aristóteles. Na sequência, então, na segunda aula, para falarmos dos medievais, nos focaremos um pouco mais na querela dos universais, que foi uma discussão bem ampla dentro da Idade Média sobre qual é a origem, então, do universal, que seria esse pressuposto, então, de verdade acerca dos objetos. Tomaremos então como partida o pressuposto realista, fazendo um link ali com a nossa primeira aula. Depois falaremos um pouco sobre a posição conceitualista e finalizaremos então a segunda aula com o nominalismo. Bom, agora na Idade Moderna, nos ateremos a 3 autores um pouco mais conhecidos, para podermos falar então sobre o empirismo, o racionalismo e também o idealismo. Então abordaremos ali John Locke, René Descartes e aí por último Immanuel Kant, fazendo então esse saldo da teoria do conhecimento na Idade Moderna. E aí, finalizando a nossa discussão na última aula, discutiremos um pouco 2 tipos de pensamentos ou 2 correntes de pensamento que permearam então não só a teoria do conhecimento, mas também outros campos. Mas para o nosso foco, então, falaremos especificamente da questão da apreensão do conhecimento. Então, lidaremos ali com a fenomenologia e também com o positivismo lógico. 2 correntes que se fizeram manifestas ali no começo do século XX, na primeira metade. Então, no geral, nós vamos tentar dar esse panorama, falar de alguns autores e delinearmos o que é então essa teoria do conhecimento no decorrer da história da própria filosofia. Espero vocês nas aulas, quero que vocês tragam questões, dúvidas que você tenha sobre o material didático e não tenham vergonha então de interagir conosco ali no chat. Espero vocês até lá. Até mais.